o privilégio conosco hoje, presencialmente. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Pai querido, muito obrigada pela tua presença. Espírito Santo de Deus, Pai querido, vem com teu poder, com a tua presença, Senhor amado, manifestando, Senhor, nas nossas vidas. Pai querido, fique à vontade neste lugar. Meu Pai amado, esse lugar aqui é teu, Senhor. Então envolva cada um dos seus, meu Pai amado, com a tua presença. Eu já quero declarar sobre a casa de cada um que está entrando, cada um que vai entrar, céus abertos na autoridade que há no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos desde já cura, libertação e salvação na vida de quem entrar aqui em nome de Jesus, que famílias sejam restauradas para a glória de Deus. Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui neste lugar. Pai querido, muito obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, meu Pai amado, és bem-vindo aqui neste lugar. Muito obrigada. Obrigada pela vida da Beth, Senhor, que vai ministrar o louvor agora. Cubra a casa dela com o teu sangue, cerca-os, meu Pai, por trás e por diante, sobre a vida da Beth, da família dela, da casa dela. O Senhor põe as tuas mãos e o inimigo não toque, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada pela tua presença, Pai. Muito obrigada pelo teu mover sobrenatural. Obrigada por esta presença aqui neste ambiente, Pai, porque o Senhor já se faz presente aqui. Muito obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus. Beth, é com você, minha amiga. Aleluia. Amém. Shalom a todas. Que a graça do Senhor esteja com todas. Aonde você estiver, levante um altar de adoração ao Senhor nesta noite, porque Ele já se faz presente no nosso meio. Amém? Vamos lá? Dai-me, Senhor, as nações por herança. Dai-me, Senhor, as nações por herança. Eu quero ir. Eu irei onde tu queres. Dai-me, Senhor, as nações por herança. Dai-me, Senhor, as nações por herança. Eu quero ir. Eu irei onde tu queres. Sei que o teu amor lança fora todo medo. Já tomei minha decisão, já tomei a minha cruz. Decidi me levantar, decidi acreditar e ir além do que os meus olhos podem ver. Decidi obedecer, ser guiado pelo amor. Eu Travou, né, gente? O da Beth. Pai querido, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que seja destravado, Espírito Santo de Deus. Passa com o teu poder agora, Senhor, em nome de Jesus, e nós consagramos, meu Pai, essa transmissão ao Senhor, em nome de Jesus. E toda interferência caia por terra na autoridade que há no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus. Muito obrigada pela tua presença. A Beth está entrando novamente, ela caiu e está voltando, mas desde já eu quero pedir para que você envia esse link da nossa reunião online
nos seus grupos, convide aí o máximo de pessoas que você puder. Aquele parente, sabe? Aquele parente que não vai na igreja, aquele familiar seu que é resistente. Fala assim: ah, não, tem, aquela pessoa não gosta, ele não vai querer. Envia para ele, faz o convite. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Ok, perfeito. Enquanto a Beth entra, ô Nani, você pode continuar? Já fazer uma oração profética? Deixa Deus te usar aí, Nani. Aleluia, boa noite, irmãs. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Não vou abrir a câmera, irmã, só porque eu estou aqui no departamento infantil. Ah, Está... tá vendo? Nós temos até departamento infantil. E aí, o departamento infantil hoje está abençoado, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou. Aleluia, Jesus, deixa nós ficarmos na tua presença. Ah, Senhor, que lugar é esse, Pai? Que nós somos renovadas, que a nossa alegria é dobrada. Oh, Senhor, que nós estejamos nesse lugar de todo o nosso coração, com mãos limpas, coração puro, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aqui, Senhor, tem várias representantes da tua obra, tem várias representantes da tua igreja, em vários lugares do nosso país. E até fora do país, Pai, eu quero te pedir nessa noite, inunda cada uma, Pai, nessa noite, com a tua unção, com o teu poder, que elas sejam, Pai, como labaredas de fogo, que cada um aqui, Pai, seja representantes, Pai, da unção de Cristo nesse tempo, a unção que quebra o jugo, a unção que renova, a unção que traz alegria, Senhor, santa é a tua presença. Ai de nós que habitamos, Senhor, no meio de um povo de lábios impuros, mas nós temos nos levantado como igreja do Senhor, os nossos olhos veem o Rei, em nome do Senhor, os nossos olhos veem o Senhor dos exércitos, porque o véu foi rasgado e o Senhor nos deu esse acesso à presença do Rei, aleluia, Jesus. O Espírito Santo procura nessa noite, o Espírito Santo procura nessa noite a igreja que vê o Rei, a igreja que conhece o coração do Pai, a igreja que está alinhada com a vontade do Pai, em nome de Jesus, que não está na carne, mas está no Espírito, pois se alguém não está no Espírito, não tem parte com Cristo, por isso nós hoje estamos convidadas, somos convocadas a ter parte com o Espírito de Cristo, a estarmos alinhadas com a vontade de Cristo, em nome de Jesus, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje nos vivifica, hoje nos renova, hoje nos capacita,
e nos faz fazer obras maiores que a que Cristo fez. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor vai dizer: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fui eu mesmo que tirei vocês do Egito, fui eu mesmo que tirei vocês da escravidão, das armadilhas, foi eu mesmo que tirei vocês do caminho de morte e trouxe para o reino, para o meu reino. Todos nós aqui fomos inseridas no reino de Cristo, todos nós aqui fomos inseridos no reino do Pai. Então, nesse tempo, o Senhor nos convoca a abrir a nossa boca e Ele nos fala: abram bem a boca de vocês e eu encherei, abram bem a boca de vocês e eu a encherei, em nome de Jesus. E o Senhor fala: a quem eu posso enviar? A quem eu enviarei nesse tempo? Quem eu vou enviar? Quem há de ir por mim nesse tempo? Porque o anjo do Senhor já está com a brasa na mão, procurando aquelas que irão e dirão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O anjo do Senhor já está aqui no nosso meio, dizendo: aqui tem aqueles que vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Cristo, ele já tirou toda a iniquidade da nossa vida, ele já perdoou os nossos pecados, e hoje ele procura a quem eu vou enviar, e que nós possamos dizer: Senhor, dá-me as nações, como a Beth cantava, dá-me as nações, envia-me a mim, em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar nesse tempo chamado hoje, nesse tempo chamado já, nesse tempo chamado agora, em nome de Jesus. E o Senhor fala: diga aos tímidos que eles não herdarão a terra, digam aos covardes, aos medrosos, que despertem, acordem, levantem, porque o tempo é agora, em nome de Jesus. Mas ele também diz: digam aos fortes, aos corajosos, aos filhos e filhas, herdeiros e co-herdeiros, que eu mesmo, o Deus de vocês, encherei vocês, capacitarei, suprirei e derramarei do meu espírito e ungirei vocês em nome de Jesus. Eu ungirei vocês, eu capacitarei vocês em nome de Jesus. E por isso vocês vão poder sair, pregar as boas novas aos pobres. O Senhor vai nos enviar para esse templo para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estão aqui aqueles que serão chamados cavalos de justiça? Estão aqui no meio de nós aqueles que serão chamados cavalos de justiça, aqueles que foram plantados pelo Senhor para a glória dele? Onde você estiver, levanta a tua mão, porque tudo que o Senhor precisa nesse tempo, Ele já colocou dentro de nós, e Ele só procura a quem eu enviarei. A quem eu enviarei? Quem está disposto, quem está com o coração queimando pelo Senhor, quem está com o coração queimando pelas nações, pelos povos nesse tempo. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus. Envia, Senhor, envia cada uma de nós, Pai, para aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus, recebe renovo do Senhor, mas recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e o Senhor está derramando uma porção nova do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos realizar o ID do Senhor, sem medo, sem timidez, mas na ousadia do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus, Beth. Você conseguiu, minha irmã? Você está aí? Eu tô. O inimigo não ia perder essa oportunidade, né, de fazer a internet cair logo na hora, né? Mas ele é Mas ele já foi derrotado. vencido, já caiu por Ai, em terra, em nome nome de... de Jesus. Vamos lá. Aleluia! Bora! Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já
tirei. A minha alma anseia por tua presença, mais que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Eu quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mais que a terra seca anseia pela chuva, e guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, e tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos, onde eu tocar as minhas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Gratidão pela oportunidade, Patrícia. Nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, que presença, a presença do Senhor está muito forte neste lugar. Eu quero te dizer que essa unção, essa presença do Senhor está aí com você, no seu lar, na sua casa, e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que você tem sentido falta, sabe? Eu quero te dizer que o Senhor é o seu pastor, o Senhor supre todas as suas necessidades em um nome de Jesus Cristo. Eu quero novamente pedir para você, você que entrou agora e quiser compartilhar com algum familiar, algum amigo seu, nos seus grupos, fiquem à vontade. Agora, e o pastor Maicon, um profeta, um homem de Deus, ele vai estar com a palavra e eu quero rapidinho aqui falar de algo que eu não posso deixar de falar, que é dos dízimos e as ofertas. Eu vou estar compartilhando já aqui com vocês. Se vocês desejarem entregarem, devolver o dízimo de vocês, a oferta de vocês, esse aqui é o link, tá? Se vocês quiserem também, Sara,
Se vocês quiserem também ofertar, tá? Aqui em casa, tá bom, amor? Ó, a oportunidade. Se quiser ofertar, amor. O link é esse aqui. E eu quero aqui dar um testemunho de uma amiga minha. Ela falou que no último domingo ela está aqui e ela falou o seguinte: que ela tinha 32, eu não sei se foi 32 ou foi R$ 34, mas foi um desses dois valores e 80 centavos. E ela falou que ela ofertou naquele momento e ela falou assim: eu sei que aqui é uma semente fértil. Então, eu sei que aqui é um terreno fértil, esse ministério, então eu vou semear. E ela pegou tudo que ela tinha na conta e ela devolveu, ela ofertou ali no domingo. Quando foi na segunda-feira, ela falou que o quê? Que foi, não sei nem quantas vezes mais. Eu acredito que foi umas 3 ou 4 vezes mais o valor que ela tinha semeado. Por quê? Porque Deus, ele faz infinitamente mais. E outra coisa que ela falou, ela até falou assim: nossa, eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Ela fez no domingo, na segunda, ela tinha muito mais valor. Por quê? Porque Deus, ele agrada disso. O Deus, ele quer ver a nossa obediência, ele quer ver se nós estamos atentos à voz dele, sabe? Então, não é por não é pela uma emoção. Mas é pela uma obediência. E a palavra vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu quero te dizer que esse ministério é um ministério fértil. Então, se você deseja semear, semeia com alegria, em o nome de Jesus Cristo. Outro testemunho também. Hoje eu recebi, agora à tarde, eu acho que eram umas 15 horas, uma discípula minha passou o dízimo dela, e aí rapidamente eu fui orar com ela, porque eu já estava orando por ela. E ali eu já tinha orado e falando que eu já tinha identificado que o Senhor queria fazer algo nessa área financeira dela. Ela não sabe disso, ela está aqui. Mas ela não sabe disso, que eu já estava orando por ela, pela vida financeira dela. E Deus tinha colocado no meu coração que no momento que ela semeasse, o Senhor ia destravar algo na vida dela. Só que eu não comentei nada com ela, não falei nada com ela, até mesmo para não induzir, porque eu sei, né, que quem tem que convencer é o Espírito Santo. Não vai ser por força nem por violência. Deus não aceita dessa forma. Ele aceita quando a gente está disposto e entrega com alegria, com reverência ao Senhor. Porque eu não tenho nada para te dar, mas o Senhor que te vê em secreto, ele tem infinitamente mais. Então eu quero do meu pai. E ali eu orei por ela. Quando eu orei. Podemos bater com a mulher até ela ir embora. Ai, meu pai, um momentinho, gente. Então, quando eu orei por ela, o que Você mata mesmo, de ficar de bom. aqui, ok? Quando eu orei por ela, eu comecei a orar, né, para que Deus repreendesse o devorador, o destruidor da vida dela. E no momento eu via literalmente uma coroa sobre a cabeça dela. Então foi algo lindo, foi algo assim, um presente de Deus ter essa visão, porque é Deus cumprindo e fazendo além. Então, olha, essa é a oportunidade. Eu quero orar por você que semeou, que você também que não semeou, mas você está aqui com seu tempo, com sua dedicação, com a sua vida rendida. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo cada oferta, cada dízimo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que suba, Pai, as tuas narinas como incenso suave. Em o nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Pai. Espírito Santo, nunca deixa faltar nada para os meus irmãos, mas, meu Pai amado, que eles venham ser surpreendidos, Senhor, todos os dias, com os milagres, meu Pai, com as providências do Senhor. Pai querido, eu quero orar pela vida do pastor Maico, Senhor, que vai estar agora, Senhor, ministrando a tua palavra para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que venha ao agir do Senhor sobre cada vida, sobre cada um que está ouvindo, eu quero declarar um mover sobrenatural sobre a vida de cada um, sobre cada família, na autoridade que há no nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo. Nós queremos mais de ti, nós queremos mais da tua presença, Pai. Manifesta em nós e através de nós, em o nome de Jesus. Mulheres, homens abençoados, família do Senhor Jesus, eu tenho a honra de passar esse lugar aqui para o pastor Maico, porque ele está aqui na minha casa e é um privilégio ter ele, a pastora Cíntia, a filhinha deles aqui conosco. Então, aqui, ó, receba aqui. Eu pode ligar o seu microfone e dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus.
Glória a Glória a Deus. Glória a Deus! Deus! Aleluia! Glória a Aleluia! Deus. Glória a Deus, aleluia. Shalom, graça e paz, querido. Só ajustar um pouquinho aqui a tela. Glória a Deus. Pastor, um pouquinho grande. Glória a Deus. Que maravilha, queridos. Que maravilha. Que bom poder estar com vocês aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor está rompendo fronteiras, o Evangelho, ele está alcançando pessoas em todas as nações. E o Senhor está se expressando de maneiras novas nesse tempo. Eu quero agradecer também já a pessoa da pastora Patrícia pela confiança, que o Senhor nos dê graça hoje para poder abençoar todo esse povo que está caminhando com ela, que está somando no reino. E, meus amados, uma preocupação que eu tinha, eu perguntei, Senhor, o que eu preciso falar a estas pessoas hoje? Que estão conectadas no espírito, mesmo que geograficamente distantes. O Senhor falou: confirme elas, afirme elas. E o que eu posso entender disso, queridos? Nós estamos em uma etapa de nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, em que Jesus está se expressando de maneiras novas, está se expressando de maneiras diferentes. Eu conversava com a pastora Patrícia agora sobre a forma como o Senhor tem se expressado através de ministérios digitais. E Ele está curando os altares das famílias. As famílias estão sendo visitadas, as famílias estão sendo restauradas, estão sendo removidas de estruturas e dimensões de cansaço e fadiga, aonde eles estão encontrando a Cristo na essência do Evangelho, que é o relacionamento com o próprio Deus. Então, eu ouvi um testemunho esses dias que me chamou muita atenção, enquanto aquele pastor ele ministrava e ele pregava, e ele orava, ele dizia: Senhor, eu quero almas, eu quero ganhar as cidades, eu quero conquistar tudo. E ele orou 2 anos e nada acontecia. Não que nós não devemos orar por isso, mas foi interessante que o Espírito Santo falou para ele: você está mirando errado na sua oração. Aí ele perguntou: Senhor, mas se o evangelho não é isso, então o que que é? Aí o Espírito Santo falou para ele assim: o verdadeiro evangelho é me conhecer. O verdadeiro evangelho é se relacionar comigo. Então, hoje, queridos, nós estamos entrando em uma etapa em que o Senhor está removendo o seu remanescente de estruturas cansativas. O Senhor está tirando o seu remanescente, os Samuéis dessa geração, que vão se mover com uma unção profética de restauração, só que primeiro eles precisam ser restaurados. Por isso que o Senhor está levando você para o secreto. Por isso que o Senhor está levando você para a tenda do encontro. Não há outro lugar em que Ele não esteja direcionando você que não seja para este ambiente de secreto. Porque enquanto você está clamando, você está orando dentro do teu secreto, a tua casa está sendo visitada. A única estrutura que está importando para o Senhor nesse tempo é a tua família. A única estrutura que o Senhor está preocupado em restaurar regionalmente é a sua família. Mas, pastor, por que que a minha casa está sendo restaurada? Por que que a minha família está sendo visitada? Por que que o Senhor está me levando para o secreto? Porque Ele quer se revelar a você. E enquanto Ele está se revelando a você, Ele está prensando você. Ele está extraindo de você para que você possa ser tratado como um novo vaso. E esse vaso, esse novo odre, vai comportar o vinho novo. Não tem como Deus derramar algo novo sobre nossas vidas se a nossa mentalidade, se as estruturas que nós acreditamos piamente que aquilo é igreja, não forem desconstruídas em nossa mentalidade. Então, o Senhor hoje está tirando o seu remanescente de estruturas cansativas e desgastantes, está levando para dentro da sua casa e está tendo um encontro e um secreto com você. Nós estamos exatamente no tempo que, assim como Paulo, ele precisou ser afastado daquela região, ele foi para as regiões da Arábia,
foi para um deserto, só que quando ele retorna, ele tinha clareza de qual era o seu propósito, ele tinha clareza para o que ele tinha sido chamado e ele sabia como se mover. Nós estamos sendo colocados em nosso secreto porque o Senhor quer ensinar você como você vai se mover nesse tempo, porque a tua casa é o veículo de salvação regional, independente do lugar do mundo onde você esteja. Então, hoje, queridos, o Senhor está congregando e reunindo pessoas chaves, pessoas específicas, porque Ele está restaurando as famílias. Porque através da tua família, esta terra em que você está vai ser curada. Esta terra em que você se encontra vai ser restaurada. Porque sobre nossos ombros está o ministério da reconciliação. Então, hoje, queridos, não se assuste se você está andando sozinho no contexto físico. Você talvez não tenha uma pessoa para dar um abraço. Nós estamos aqui nos afirmando uns aos outros. Não se preocupe com essa perspectiva, porque o Senhor está te colocando no secreto. O Senhor está te levando para um encontro, aonde Ele está se revelando para que você seja afirmado e você seja confirmado e você tenha clareza da sua identidade, do que você carrega em Deus. Cada um de vocês que estão aqui hoje, você porta uma habilitação que o Senhor te entregou. E muitas vezes, dentro de estruturas, você não conseguia expor isso. Só que aqui você está cultivando no seu secreto. Então, ou seja, o fato da distância não importa, porque o remanescente fiel também estava escondido no tempo de Elias. Elias acreditava que ele estava sozinho. Elias acreditava que só havia ele. Talvez ele não sabia que o seu vizinho era um remanescente. Ele não sabia que alguém do norte, alguém do sul, do leste e do oeste de Israel era um remanescente. Mas quem era remanescente Esse é o sabia. problema, a pessoa dá as coisas na gente interessada. Quem era remanescente A gente tem que sabia dar o as que coisas sem estava fazendo. interesse. Então hoje, queridos, nós estamos Lógico, a gente não dá as coisas querendo nada em troca, não é? nós estamos nessa perspectiva em que o Senhor afirma individualmente, porque a principal estrutura que Deus quer curar neste tempo é a família. A família vai ser o principal veículo de salvação desse tempo. Nós queremos ganhar o mundo inteiro e muitas pessoas nesse desejo de ganhar o mundo estão perdendo sua casa, estão perdendo os seus. Querem ser missionários em vários países do mundo, mas não querem ganhar os seus parentes para Jesus. E o Senhor está nos posicionando aonde nós devemos estar. Então, hoje, queridos, enquanto nós estamos nessa perspectiva, nesse entendimento e estamos sendo curados e posicionados pelo Senhor. Mas, pastor, por que que Deus está tão interessado em restaurar a família? Por que que a família hoje está voltando à evidência que ela nunca deveria ter saído? Eu quero ler com vocês hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, porque hoje nós vamos falar dos protocolos de Delfos. Pastor, o que são esses protocolos de Delfos? Delfos é um sistema que está inserido em todo o movimento babilônico a nível mundial. E Paulo, ele conseguiu compreender isso, ele conseguiu discernir isso quando ele estava em uma das suas principais viagens missionárias e quando ele teve um confronto com um espírito diabólico e terrível, que ele rivaliza com o evangelismo regional, que ele rivaliza com o crescimento da igreja, que ele rivaliza com o mover apostólico. E quando Paulo tem esse encontro e esse conflito, esta colisão ocorre, nós conseguimos tirar muitas conclusões aqui do porquê que a nossa família precisa estar estruturada e forte para suportar os desafios que virão. Eu gostaria que você abrisse comigo em sua Bíblia, em Atos capítulo 16, versículo 4 e 5. Nós vamos começar a partir daqui. Hoje nós vamos fazer um passeio no capítulo 16 de Atos.
mas precisamos estar atentos a este protocolo, a esse sistema que está incrustado em nossa sociedade. E o que você não sabe é que em breve nós entraremos em colisão com esse sistema, se você já não está em colisão com ele. Vamos lá, queridos. 16, Atos 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Uma igreja que está convicta do seu chamado, uma igreja que está sendo afirmada e confirmada, ela cresce naturalmente. Uma igreja que tem ciência e tem certeza da visão em que está inserida, ela vai crescer. E Paulo, sabedor desse entendimento, ele está trazendo agora esta informação que está vindo de Jerusalém. Tudo que estava sendo sintetizado em Jerusalém, Paulo estava sendo um arauto e ele estava afirmando, confirmando, porque eu tenho certeza que aquilo que o Espírito Santo estava direcionando a igreja de Cristo estava em concordância com a igreja de Jerusalém. O mesmo Espírito, ele fala à igreja, ele continua falando à igreja e ele afirma à igreja. Só que o que nós estamos vendo aqui é que Paulo, lá no versículo 9, após duas tentativas de tentar entrar em regiões específicas, o Espírito Santo disse: não, não é a hora. Mas Paulo sabia que ele precisava ir a algum lugar para orar. Então, no versículo 9, e Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho. E o que nós estamos vendo aqui, queridos, quando Paulo ele recebe esse chamado e ele desce até a Macedônia, ele para em uma cidade chamada Filipo. Essa cidade chamada Filipos era a capital desta região. E esta cidade abrigava uma opressão maligna regional terrível que estava se instalando naquela região. Lá no versículo 13, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. Uma coisa é certa nesse tempo, queridos: Deus está levantando o ministério feminino com muita força. Deus está levantando as vozes das mulheres como intercessoras. Elas estão dando a luz aos projetos do reino. E quem melhor que as mulheres para entender o fato de gerar e dar a luz? Então, nós estamos entendendo que quando Paulo foi para aquela região, foi estratégico. Algo precisava ser construído na cidade de Filipos e as primeiras pessoas que foram abordadas foram as mulheres. As mulheres têm a tendência a ser mais receptivas ao novo de Deus. As mulheres conseguem se adaptar melhor ao sopro e ao mover do Espírito. É uma característica que as mulheres carregam intrinsecamente dentro delas. E o que nós estamos vendo aqui? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, ela e sua família, todos aqueles que estavam naquele lugar, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. O que que aconteceu? Uma célula nasceu na cidade de Filipos, porque uma mulher ouviu a voz do Senhor e toda a sua casa foi reestruturada para o reino.
tudo aquilo que Deus tinha entregado para ela se torna agora uma estrutura, uma plataforma de avanço em uma das regiões aonde uma das principais batalhas espirituais que Paulo iria enfrentar estava prestes a se desenrolar. O que acontece agora é que uma nova igreja está nascendo em Filipos e começa nascendo com uma mulher. Uma irmã ouve ao Senhor, se batiza, toda a sua casa está passando por um alinhamento. E agora acontece que Paulo não parou por aí. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo, e a nós clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava errada. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A partir do momento que Paulo pisou naquela terra, e uma família foi alinhada com o céu, uma força contrária se apresentou. Este é o principal poder do alinhamento. Quando há alinhamento, há liberação do espírito da profecia. Pastor, isso não está na Bíblia. Tá, você não está lendo a Bíblia direito. Quando você vê Moisés, ele recebe uma instrução de Jetro e ele fala. Jetro fala para Moisés: Moisés, você precisa levantar homens que te ajudem. Você precisa levantar pessoas para ajudar você a julgar Israel. Moisés leva para o Senhor e o Senhor confirma. E ainda dá instruções de quem deveria ter sido escolhido, ou seja, critérios. Quando essas pessoas são escolhidas, o que que acontece em seguida? Moisés os pôs junto ao tabernáculo. Eles estavam alinhados com a visão do seu líder, estavam alinhados à estrutura que o Senhor propôs para o funcionamento. A próxima etapa foi: e Deus pegou do espírito que estava sobre Moisés e distribuiu aos 70 anciãos. E eles o que? Profetizaram. A partir do momento que há uma liberação de uma profecia, houve uma manifestação da declaração da mente e do coração de Deus. Este é o poder do alinhamento. Mesmo à distância, você está alinhado a uma missão e uma liderança. O mesmo espírito que move a visão, ele começa a falar, afirmar e mover-se através de você, independente da distância. Quando nós estamos falando de alinhamento, é isso que está acontecendo aqui na cidade de Filipos. Uma família se alinhou com Paulo e esta foi a estrutura que Deus escolheu para o mover e o estabelecimento do reino. Automaticamente, quando Deus manifesta e começa a construção dessa estrutura que ele ia mover-se em Filipos, o diabo também se apresentou. E agora a estrutura proposta por Deus entra em colisão com a estrutura que estava se instalando em Filipos. Pergunta para mim aí, qual é, pastor, essa estrutura? Esta era a estrutura de Delfos. Quando nós vemos biblicamente esta menina, esta moça, que ela se apresenta com um espírito de adivinhação. A palavra do grego que traduz esta expressão significa pneuma pitona, o espírito de Pitom. O que nós estamos entendendo aqui é que quando Paulo ele começa a trazer uma estrutura alinhada, aonde o espírito já estava se movendo e estabelecendo coisas novas, ele entrou em colisão com a estrutura de Delfos. Então, a partir do momento que você, como igreja, independente de onde está, você está alinhado com Moisés e alinhado com a estrutura proposta, o Espírito começa a mover-se através de você dentro desta visão. E agora nós vemos que esta moça se apresenta como alguém que parecia estar afirmando Paulo.
Só que o que estava acontecendo ali nada mais era do que uma negociação. O diabo entendeu que todo o alinhamento necessário para o crescimento daquele novo núcleo, aonde o reino dos céus ia avançar, se tornaria imparável, porque todos os critérios estavam preenchidos. O Espírito estava se movendo naquele lugar. A primeira coisa que esse núcleo maligno fez foi tentar uma negociação com Paulo. Ele tentou afirmar Paulo, eles são homens de Deus, olha o que eles fazem, é coisa linda, tentando se camuflar através de bajulação, através de uma. Ela não estava errada, Paulo era um homem de Deus e nós concordamos com isso e confirmamos isso. O problema é que uma estrutura estava para ser denunciada. Paulo demorou vários dias para discernir o que estava acontecendo. Só que aonde que ele conseguiu discernir? Ele estava indo até um local específico para orar. Ele tinha o seu lugar secreto. Esta igreja já estava movendo-se com um fortíssimo DNA, um DNA de lugar secreto. Toda aquela família sabia onde Paulo ia orar, porque era lá que eles eram evangelizados. Ali era um local de discipulado, ali era um local de ensino, ali era um local de encontro. E quando nós estamos vendo todo esse movimento, nós começamos a compreender que Paulo agora tem um confronto com o espírito regional, o espírito de Pitom. A estrutura que Pitom estava construindo naquela região, ela era extremamente complexa. Essa moça com o espírito de adivinhação, ela não operava somente nesse lugar. Havia várias pitonisas espalhadas pela Grécia. Várias pitonisas que estavam em muitas cidades, movendo-se aos moldes do que estava aqui. O que Será que muitos, o que muitos não percebem é que a estrutura de Piton, ela vem para preparar as esferas de influência da sociedade para resistir ao avanço do reino, para resistir o teu avanço, para resistir que você venha progredir como igreja com o teu propósito. Só que quando Paulo teve um confronto, ele expulsou, porque esta mulher, ela era um portal e ela era um altar ao mesmo tempo. Pastor, isso existe? Existe. Pastor, como assim, pastor? Mas é possível essa mulher ser um portal e um altar? Sim. Para ela ser uma pitonisa, ela passou por um preparo dentro da feitiçaria e da bruxaria grega daquele tempo. Ela passou por consagrações. Ela passou e ofereceu sacrifícios para que a entidade a recebesse. Nesse exato momento que ela está representando naquele lugar, ela era um portal de acesso para o espírito de Piton e ela era um altar, porque através dela recursos financeiros estavam sendo movidos. O fato do recurso financeiro estar sendo movido em meio àqueles falsos oráculos que ela estava estabelecendo, nada mais era que um fortalecimento do governo de Piton sobre aquele contexto regional, porque lideranças da região já vinham procurá-la, empresários da região já estavam dependentes dela. Ela estava estabelecendo o perfeito opositor ao avanço do reino. Uma mulher só estava conseguindo isso. Uma pessoa, queridos, que estava alinhada com o inferno, estava aprisionando uma região inteira sobre o jugo e sobre o governo de Pitom. Queridos, aonde que Pitom já estava operando? Primeiro que ele estava operando na economia. Pitom é um demônio que trabalha com transferência de riqueza, só que invertida. Ele tira da sociedade para o abastecimento daquilo que promove a iniquidade. Quando nós estamos falando de Pitom, ela estava sendo um centro financeiro de captação de recurso. O que estava acontecendo é que ela estava abastecendo altares.
E quanto mais esse recurso entrava neste altar, maior era o domínio e o governo de Pitom naquela região. Paulo começou a entender isso. Ele não estava lutando somente contra uma pessoa que estava envolvida com feitiçaria, ele estava lutando com um espírito regional que estava tentando se infiltrar naquela região. Pastor, por que que você disse que é um espírito que estava tentando se infiltrar? Porque a terra natal de Pitom não era Filipos, mas era um local chamado Delfos, que era onde o templo e o local de formação de pitonisas que estavam espalhadas por toda a Grécia. Era no templo de Delfos, aonde estas pessoas eram formadas. E pasmem vocês, sabe sob o governo de quem que estava esse templo? Sob o governo de Apolo. Apolo é uma expressão, agora no contexto da Grécia, da adoração do falso deus Sol. Aquilo que sempre foi uma perseguição e uma tentativa de infiltração no meio de Israel. Agora ele se apresenta na Grécia como Apolo, ele se dá um novo nome, mas a mesma entidade que gerava adoração aos astros estava se movendo agora como Apolo. E o que nós conseguimos entender é que quando nós estudamos todas as civilizações antigas, você vai ver que o diabo ele sempre procurou deixar a sua marca. Quando você vê os cananeus, você vai ter o deus Baal, o falso deus Baal, o falso deus Azerá, você vai ter Moloque, você vai ter Quemos, você vai ter inúmeras entidades. Só que estas mesmas entidades em outra civilização, ela recebe o mesmo nome, mas são os mesmos demônios. Então, ou seja, de Canaã, Grécia, Roma, até chegar neste patamar, são as mesmas forças contrárias rebatizadas com nomes diferentes. Só que a diferença é que a Grécia tem uma característica e tem um requinte por parte do inimigo. A Grécia é uma das raríssimas civilizações, uma das poucas civilizações em que o diabo fez questão de deixar muito bem declarado, muito bem descrito a sua forma de operação através dos seus principados e potestades. Então, ou seja, a Grécia, o diabo fez questão de criar uma mitologia ao redor de cada um dos deuses que compunham o Olimpo. E Apolo, ele era um propagador, ele era um opositor ao apostólico, ele era um perfeito opositor ao apostólico. Porque, segundo a própria mitologia grega, Apolo, ele é o patrono do templo de Delfos. E o que está acontecendo? Em suma, o que ele estava trabalhando, esse demônio que se dizia Apolo nesse tempo, ele estava promovendo um avanço do ocultismo na região da Grécia. E agora Pitom era o seu arauto, Pitom era a sua potestade de operação. Quando Paulo chegou em Filipos, ele se confrontou com toda essa estrutura que começava em Delfos, mas estava chegando já em Filipos. Então, agora, Paulo, a primeira coisa que ele começa, quando há este confronto com esta força maligna, ele foi preso. Ele foi preso sem um processo jurídico. Paulo era romano, ele não poderia ter ido para a cadeia do jeito que ele foi. Mas qual é uma das operações de Pitom? Ela assume posições na justiça e ela nega aos filhos de Deus o que é justo. Analise o quadro do judiciário brasileiro, de alto a baixo, que você vai entender o que eu estou dizendo. Você já está compreendendo contra quem nós estamos lutando. Forças regionais que se instalam e buscam instâncias da sociedade para se instalar e promover a iniquidade e a injustiça. Por isso que você vê o Senhor protestando contra juízes iníquos, juízes que não julgam com justiça. E o que está acontecendo é que Pitom
ela sequestra o judiciário dos povos e nações. E o primeiro alvo é negar a justiça aos filhos de Deus. Mesmo que você venha recorrer à justiça, você terá um confronto com Piton, e se você não compreender contra quem você está combatendo, você terá a justiça negada, mesmo estando na razão. É aquele processo que você tem na justiça que está há anos que não desenvolve, que não sai do lugar. São aquelas injustiças que você é enrolado sem você nem mesmo perceber, porque Piton ela te coloca no judiciário, porque a lei é uma instância de execução. Quando nós estamos vendo Piton prendendo o apóstolo Paulo, porque houve um confronto com esse principado, agora ele vai para uma prisão. E o que nós conseguimos entender é que, apresentando-se aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. O que está acontecendo aqui? Piton, ele é um facilitador da construção de leis. Preste atenção nisso. Piton é uma força maligna que facilita a construção de leis, que vem restringir o que é santo, que vem criminalizar o que é do reino, que vem criminalizar a igreja, que vem criminalizar a minha e a sua fé. Por isso que há tantas oposições no judiciário, no Brasil, em estados e em cidades contra a igreja. A igreja sendo perseguida pelo Ministério Público, a igreja sendo perseguida pelo judiciário local, a igreja sendo denunciada e nunca tem voz de defesa, sempre está perdendo. Agora você sabe com quem você está lutando. Então, Piton, ela é uma propagadora e ela é uma preparadora de caminhos de perseguição contra a igreja. É contra esse sistema de Delfos que nós estamos lutando exatamente agora. Só que esse sistema foi denunciado quando uma família foi alinhada. Precisou uma família ser alinhada para esse demônio se manifestar na hora. Agora você entende por que Deus está te levando ao teu secreto, está colocando você em contato com a tua casa, está colocando você em contato com a sua família, está colocando você em comunhão com a sua família. Você está tendo devocionais com seus filhos. Você está evangelizando seus filhos, não está terceirizando mais para ninguém. Você é o principal evangelizador e discipulador das suas crianças. Agora eles estão vendo você ter tempo com Deus. Você não está sendo desgastado em outras estruturas, mas você está alinhado aonde você deveria estar. Você está preservando a próxima geração e apoiando na defesa da atual. Vocês estão entendendo agora, queridos, o que está acontecendo? Então, quando nós estamos vendo Paulo nesse processo de confronto contra essa estrutura, a estrutura da família alinhada com o reino, é o núcleo base para descontaminar as nossas cidades, para descontaminar a nossa nação, para descontaminar os nossos estados. Não subestime o poder da sua oração. Não pense que você é pequeno, você é conhecido nos céus. O teu nome é conhecido nos céus. Há um mover dos céus ao teu favor aonde você está. Anjos sobem e anjos descem quando você ora e quando você busca. Porque você é uma família. Não sei o nome da sua cidade, mas talvez você seja a família que está sendo a base de confronto contra um sistema que estava governando essa região. Vocês estão entendendo isso, queridos? Pastor, mas eu sou sozinha. Exatamente. Você é a sua família junto com Deus. Você faz parte da família de Cristo. Sozinho você não está. Entenda que o que acontece agora. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. O que estava acontecendo? Um choque cultural. Um reino mais forte estava se manifestando. E este reino mais forte iria derrubar o sistema de Delfos instituído naquela região e derrubou. Quando você vê a igreja
Você vê as cartas de Paulo que ele está escrevendo às igrejas. Ele escreveu cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Corinto, ele escreveu à igreja de Colossos, à igreja da Galácia. Só que quando ele escreve para a igreja de Filipos, a igreja de Filipos era a única igreja que não dava problemas para Paulo. Um sistema regional foi vencido por aquela igreja. Quando você vê Paulo escrevendo para Corinto, você vê muitas repreensões, porque o sistema de imoralidade que estava estacionado em Corinto, a igreja não estava conseguindo superar. Só que a igreja de Filipos superou o sistema de Delfos. E ela era uma igreja missionária. Mesmo uma região que não tinha uma condição financeira como outras grandes metrópoles, era uma das poucas que sustentavam o ministério de Paulo. Eles sustentavam aquilo que era sacerdotal. E o que eles colhiam? Colhiam em glória. É uma das únicas igrejas que você vê Paulo não os repreendendo, mas literalmente os parabenizando. Eles venceram uma estrutura regional e estavam crescendo. E o que nós começamos a entender é, quando nós estamos falando aqui de estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. As narrativas diabólicas estavam caindo por terra naquele momento, porque um reino mais forte estava se instalando. Uma nova cultura estava sendo propagada naquela região, uma cultura do céu. Só que agora eles foram lançados na prisão. Mas, assim como o DNA de oração estava sendo estabelecido lá no cantinho do rio, agora Paulo está estabelecendo um outro DNA, um DNA de adoração. Quando Paulo e Silas estão adorando naquela prisão, as prisões são quebradas. Nada podia parar este reino, por maior que fosse a perseguição. Não havia estrutura que segurasse e os pudesse contê-los. Enquanto eles chegaram, eles oraram e agora uma família se converteu e se alinhou. Deus deu uma estrutura de avanço. E agora, quando Paulo e Silas são presos, quando o inimigo pensou, vou deixá-los muitos anos mofando nessa cadeia, eles estão à meia-noite em um portal de oração. Estão à meia-noite e eles começam a adorar. E eles começam a glorificar a Deus e há um terremoto. Deus começa a mover as estruturas da terra. Terremoto, querido, é quando há abalo sísmico entre placas tectônicas. É muita coincidência um terremoto exatamente à meia-noite depois de uma hora de adoração. E rompeu só as cadeias. Que interessante esse terremoto, né? Um terremoto regional. O que que você precisa entender? Olha o impacto da adoração desses homens. Por isso que a sua família precisa ser estruturada, porque quando você começar a orar na sua cidade, as estruturas que aprisionam, que bloqueiam, que dominam, começam a ser rompidas e quebradas. Você não tem poder, você não tem noção do tamanho do poder da adoração de uma família alinhada, filho. Uma só já é o suficiente para começar um grande mover na tua cidade, independente da quantidade de pessoas que tem. Quando Paulo e Silas estão aprisionados, eles adoram e agora uma ruptura. Deus estava mostrando: nada pode parar o meu mover. Nada pode segurar o que eu pretendo estabelecer aqui. E nesse exato momento, nós percebemos outra coisa. Eles estavam no mais profundo daquela prisão. Eles foram colocados como se fosse numa espécie de um calabouço, porque as prisões daquele período não eram nada confortáveis, não tinha colchão, gente. Eram locais úmidos que eram cavados na terra.
Quem trabalha com engenharia aqui, talvez nós temos engenheiros ou arquitetos, você sabe que quando você cava na terra, é muito úmido. A umidade da água vem para as paredes. Em poucos meses, quem está nesse ambiente ou vai pegar uma tuberculose ou vai morrer de pneumonia. Ele não consegue suportar. Esses ambientes, gente, era para ser deixado para pessoas morrerem lá. Eram cadeias feitas com um propósito muito específico. Era como se fosse um sistema de condenação indireto. Você está aqui, você não morre agora, você vai morrer aos poucos. Quando a morte foi declarada sobre Paulo, ele levantou a mão e começou a adorar. Quando ele começou a adorar e glorificar, os céus se estabeleceram em meio às trevas e Paulo e Silas foram libertos. Só que quando esta oração, esta adoração foi feita, que este altar de adoração foi estabelecido, agora os magistrados vieram soltar Paulo. O que eu entendi aqui, queridos, é que quando Paulo e Silas estavam adorando, uma ordem do tribunal celestial foi emitida. Aleluia. Porque como que Paulo e Silas são presos sem processo e agora eles vão ser soltos sem processo? Como é que agora esses magistrados estavam tão convencidos que era a hora de soltar Paulo? Ah, pastor, tribunal celestial não existe. Você não está lendo tua Bíblia direito, filho. Seu Deus é um juiz, mas também é pai. Nosso Cristo é um advogado e o diabo é o seu acusador. Aonde que você encontra esse sistema? Não é no tribunal? Por que que você precisa de um advogado? Porque há um acusador contra você. Só que o teu defensor, ele mostra o testemunho do sangue. Ele e ela são comprados, eles são meus. Aleluia. Só que a adoração ativou essa visitação. Por isso que Deus está levantando uma igreja que está recuperando e reconstituindo todo o ímpeto para a adoração. Você vai estar na sua casa cantando hinos, vai estar cantando junto com o YouTube, vai estar adorando, vai estar glorificando. Só que você não sabe o que está sendo quebrado na região aonde você está. Porque quando um altar de adoração é estabelecido, a terra é curada e restaurada. Nós estamos em uma guerra de altares. Por que que você acha que os bruxos, feiticeiros da tua região sempre têm os lugares certinhos para renovarem seus pactos e os seus sacrifícios? O que você não sabe é que a sua casa é um altar. Você está depositando no altar ou oração, adoração. E esta terra está sendo restaurada por sua causa. Mas por quê, pastor? Porque sobre você está o ministério da reconciliação. Seja pessoas, seja territórios. O território ou pessoas ou instituições serão reconciliadas com os princípios do reino só por tua causa. Aleluia. O que nós estamos vendo, o que nós estamos entendendo nesse tempo, é que quando Paulo e Silas estão nesse processo de adoração. Agora nós começamos a perceber que quando as cadeias foram rompidas, começou um novo processo de salvação de almas. Agora o carcereiro e a família dele estão sendo alcançadas. Deus quer as famílias, meus amados. Não são pessoas isoladas, são famílias. Agora Deus leva Paulo lá no fundo daquele calabouço. Ele adora, as prisões são rompidas. E no mundo espiritual, mais uma família foi salva, mais uma família foi liberta. Então, meus queridos, você precisa estabelecer adoração e louvor na sua casa. Deixe louvores tocando boa parte do dia. Deixa uma televisão, deixa um celular, coloca a Alexa para tocar louvores dentro da sua casa. Estabeleça um altar de adoração e veja ao longo das semanas e meses todo este ambiente ser transformado. Você está sendo municiado
com estratégias que sempre estavam claras para nós, só que estão sendo recuperadas, porque talvez as estruturas em que você servia cansaram ou desgastaram você. Agora você entende por que que você está online aqui. Entenda, meu querido, você não está aqui como um sobrevivente, você está aqui para ser uma resposta. Você não está aqui porque você não tem mais opções, você está aqui porque você se alinhou ao mover. Ai, pastor, meu Deus, eu estava numa igreja, quase me mataram, pastor. Meu Deus, eu não sobrevivia mais, eu não tinha mais tempo para a família, não tinha mais tempo para nada, eu estava num ativismo terrível. Entenda que você não está aqui como um sobrevivente, você está sendo levantado como uma resposta. Você não caiu de paraquedas aqui, você está sendo levantado como remanescente desse tempo, a nova liderança emergente que o Senhor está trazendo, uma liderança que sabe se submeter sob o governo do Espírito. Boa parte das estruturas da igreja no Brasil, hoje eu tenho falado que a igreja, a estrutura física, está em pré-colapso, em cerca de 80 a 85%, porque o Espírito Santo não governa mais lá. O Espírito Santo foi substituído por marketing digital e por dopamina. Meu Deus. Nós estamos em meio a uma geração que não conhece mais o Senhor. E adivinha com quem que eles vão aprender a conhecer? Através da sua vida. Por você estar no evangelho simples, no evangelho básico, só que é o evangelho aonde você está buscando conhecer ao Senhor. Então entenda, você não é um sobrevivente por estar aqui. Você não está aqui porque não é porque você não tinha mais nenhum lugar para estar. Você está aqui porque o Senhor trouxe você. Para que você seja uma resposta regional nessa terra, para que você volte a evangelizar os seus filhos e não dependa de terceiros para fazer isso. Que você faça o seu devocional com as suas crianças, com o seu esposo, com a sua esposa, que vocês orem juntos. Casamentos vão ser restituídos, sabe por quê? Porque talvez o tempo que vocês deveriam estar juntos, vocês tiveram que investir em estruturas que estavam vazias e só serviam para desgastar. E agora, queridos, vocês estão nesse movimento, sendo afirmados e sendo preparados, porque o reino dos céus não avança através de estruturas físicas, ele avança através dos discípulos. A estrutura que Jesus planejou para nós como igreja é eu ser discípulo de alguém e eu discipular alguém. Pastor, por que que o discipulado é tão importante? Quando Jesus está contando as suas parábolas, sabe o que que está acontecendo? Eis que o semeador saiu a semear. E uma semente caiu no caminho, outra semente caiu na terra, outra semente caiu nos pedregais, outra semente caiu nos espinhos. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele virou as costas, deixou a multidão e foi para o secreto com seus discípulos. Os discípulos perguntaram: Senhor, nos explica, nos ensina o significado disso. As revelações do reino não é para a multidão desconectada, são para os discípulos que estão dispostos. Para os discípulos, Jesus está dizendo para eles: Ei, filhos, vou explicar para vocês, vou decodificar a mensagem. O evangelho não deixou de ser pregado, só que os discípulos recebem a mensagem decodificada. Os discípulos não têm que ficar perdidos buscando para 38 tipos de influenciadores da internet o significado de um sonho. Se ele é um discípulo, ele vai ter resposta do sonho dele. Se ele é discípulo, ele recebe uma visão, ele vai ter interpretação da visão dele. É verdade. Ele vai deixar de ser dependente de terceiros, porque ele tem comunhão e intimidade. Ele tem legitimidade para acessar os mistérios. Ele não é um ilegal no reino. Glória a Deus. Por isso que Deus não se move com crente freelancer, gente. Este é o poder do corpo. O Espírito atua no corpo. O alinhamento do espírito de profecia que ensina sobre Jesus e fala sobre Jesus, ele fala para quem está conectado ao corpo, seja presente ou seja distante. Mas você está alinhado a uma missão.
Os discípulos não são chamados para ficar alheios. Pastor, isso não está na Bíblia. Meu querido, você tem que ler mais. Eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque aos amigos o Senhor dá a entender o que ele está fazendo. O que que ele fala para Abraão? Ocultarei eu algo de Abraão? Se hoje nós estamos dependentes de terceiros para obter revelação, significa que a estrutura que está falha em nossa vida é do discipulado. Porque o discípulo não fica sem receber revelação do céu. Amém, queridos? Vocês estão tão quietinhos hoje. Amém. Nós estamos entendendo, queridos, que o Senhor, estamos aprendendo a nos movermos com o Espírito Santo. Nós não estamos como dando socos ao ar, gente. Não estamos atirando para todos os lados para ver se acerta alguma coisa. Discípulos, eles já têm um objetivo claro, só que isto vai ser construído no secreto. João Batista sabia que ele era a voz do que clama no deserto, porque ele teve um tempo de secreto. Deus o separou de todo aquele sistema religioso da época. Ele foi para o secreto, se vestiu com peles e comia mel e gafanhoto. Comia gafanhoto porque ele precisava de proteína. Comia mel porque ele precisava de uma glicose apropriada para o nível de batalha espiritual que ele teria. Amém, queridos? Um outro dia eu venho explicar a diferença da glicose e da proteína para a batalha espiritual. Ah, tem isso também, pastor? Ué, você nunca parou para se preocupar do porquê que Deus sempre teve cuidado com a alimentação? A alimentação é mais espiritual do que você imagina. Só que uma coisa é certa. Ah, pastor, eu quero comer direito para ser um baita de um guerreiro. Não. Nós estamos em um tempo que os sábios estrategistas são mais necessários do que os soldados. Os sábios estrategistas são mais necessários do que os soldados. Eles tomam fortalezas que os soldados não tomam. Então, hoje, queridos, nós estamos entrando nessa esfera e que o Senhor está preparando famílias, ambientes, circunstâncias para que você seja o mecanismo de uma libertação regional. Hoje é a sua família, amanhã será outra família através de você. E esta família vai ganhar outra família. E Eu esta família vai creio! ganhar mais outra família. Só que todas estão conectadas por uma corrente de discipulado, por um alinhamento de discipulado. Todos começam a receber alinhamentos. Não há confusão em meio àqueles que são discípulos. Quando eles ficaram em dúvidas, mas o que que Jesus está dizendo? Jesus explica para eles. Jesus conta para eles. Ei, eu vou explicar para vocês. O semeador é aquele que prega, a semente é a palavra, as aves é o Satanás. Ele começa a explicar e decodificar a mensagem. Vocês estão compreendendo, gente? Vai começar com vocês. Não sei qual país que você está, não sei qual estado que você está, não sei qual é a cidade que você está. Eu só sei que aonde você está vai começar com você porque você se alinhou a uma estrutura. Aleluia. Amém! Ô, glória! Você não estará sozinho, porque agora o Espírito está chancelando você. Você será direcionado dentro do seu território porque você está submetido a uma visão. Aleluia. Por que que tem tantas pessoas que caminham perdidas? Porque eles não têm alinhamento com nada. Eita. Quem não tem alinhamento com nada não tem propósito para nada. O Senhor não trabalha, gente, simplesmente para alimentar o nosso ego, ele trabalha para o avanço do reino. Tudo que Deus está fazendo, ele move com o corpo, mesmo que o corpo não esteja presente, mesmo que o corpo esteja distante. Mas estão unidos em espírito, em um mesmo pensamento e o mesmo parecer. Essas fronteiras que são longas para nós não é para o reino. Talvez para ir até você hoje, nós precisaríamos pegar um avião e viajar horas. Mas o anjo que ministra aqui, ministra aí ao mesmo tempo, gente. É instantâneo. É isso que nós precisamos entender e compreender, o que o Senhor está realizando nesse tempo. Hoje eu estou vindo aqui em Brasília, estou vindo lá de Vitória do Espírito Santo.
Estamos aqui em Brasília hoje. Vamos resolver algumas questões aqui segunda-feira. Estamos visitando nossos filhos espirituais aqui, estamos ministrando aqui, mas essas fronteiras, queridos, no reino do Espírito não existem. Nós é que podemos impor embargos ao Espírito Santo por causa da nossa falta de alinhamento. Vocês estão compreendendo, queridos? Porque o teu propósito pessoal, ele está conectado a uma estrutura que o Senhor está propondo para você e uma liderança. Foi isso que aconteceu com Moisés, os 70 e o tabernáculo. Quando as três coisas estavam alinhadas, o espírito da profecia se moveu. Eles não ficaram mais alheios ao que Deus estava falando. Porque agora eles estavam sob a missão de Moisés de julgar o povo. Então, o que eles estavam profetizando tinha tudo a ver com a missão compartilhada. Vocês estão entendendo, gente? Então, hoje, Deus está movendo a cada um de vocês. Tirem da mentalidade de vocês que vocês são algum tipo de sobrevivente. Tire da mentalidade de vocês que vocês são algum tipo de pessoa que não tinha mais para onde ir, era inservível. Não, você foi chamado para cá. Você foi chamado para uma estrutura para se mover com ela. Porque o tempo de uma nova liderança emergente chegou, uma liderança que conhece o Espírito Santo. Eu quero orar com vocês, queridos, agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos posicionamos, meu Deus, diante da Sua presença. Senhor, nós queremos declarar o Teu cuidado, queremos declarar a Sua bondade, queremos declarar, meu Deus, o Teu querer. Estamos, meu Deus, em conflito com esse sistema de Delfos, Pai, que tenta sequestrar a sociedade, as instituições e privar os filhos do reino de acessos, tentar impedir o avanço dos filhos. Mas hoje, meu Deus, nós estamos declarando que recebemos, meu Deus, este manto, recebemos esse entendimento, recebemos essa revelação e esse discernimento, recebemos a unção para avançar e romper estruturas que nos aprisionavam. Recebemos, meu Deus, a afirmação e a confirmação da nossa identidade de quem somos no teu reino. Recebemos, meu Pai, tudo aquilo que traz a certeza absoluta do que estamos fazendo. Não somos, meu Deus, desconectados ou perdidos. Não somos sobreviventes, nós somos o remanescente que está sendo levantado como uma resposta para esse tempo. Senhor, nós declaramos, Pai, e nos posicionamos diante da Sua presença. E para a honra e glória do Seu nome, nós te exaltamos e te glorificamos e apresentamos aos seus filhos. Apresentamos aos seus filhos, Pai, que estão aqui, conectados com suas lideranças, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam poderosamente abençoados, que Deus possa confirmá-los e afirmá-los para a glória de Deus. Fiquem na paz, queridos. Foi uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe, pastora Patrícia. Amém. Glória a Deus. Gratidão, pastor Michael. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, agora a pequenininha chegou, vai ter que ajustar a tela. Gente, esse homem é grande demais. Falei, gente, uns crescem muito e outros continuam pequenininho, né? Meu Deus, que palavra, hein? Meu Deus, que presença. Eu não sei vocês, minhas irmãs, meus irmãos, mas eu recebi demais, em nome de Jesus. Quantos aqui receberam nessa noite? Meu Deus, aleluia, eu recebi muito. Então nós precisamos, né, saber quem nós somos em Cristo, né? Porque às vezes a gente se vê tão distante e estamos tão próximo do Pai, porque nós somos moradas, né, do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus e nós não podemos negociar isso, né? Nós não podemos negociar princípios, por isso que nós precisamos estar à mesa com o Pai 24 horas, identidade, né, de filhos e filhos amados do Deus vivo. Amém? Eu gostaria de orar por você, você que entrou aqui com alguma enfermidade, você que entrou aqui com alguma demanda, eu gostaria que você anotasse aqui no chat que eu quero orar por você. Juliana, qual o seu pedido, Ju?
iPhone, qual é o seu nome, iPhone? A Nani causa na justiça. Uau. Amiga, eu Juliana queria Gripe. pedir oração pela minha filha. Ela sofreu um acidente ontem em casa e quebrou o pé. Então a gente está aqui na, como se diz, na estrutura aqui para ver como é que vai ficar a escola, esses negócios. Amém. Vamos estar orando por ela. Restituição na família. Jeane, Everson e Pedro. Ok. Juliana, documentos. Bate a minha perna esquerda. Aleluia, aleluia, aleluia. Dor no corpo, justiça, justiça. A perna esquerda ainda está dormente, ok. Ora labaxu e cantaralamanassu e cantaralabás. Aposentadoria, ok. Helena, saúde do meu marido, ele está internado, ok. A adenomiose, ok, ok. Lloyd, aposentadoria e dores no corpo, ok. Amém. Ok, vamos orar. Ó, você que está precisando de de saúde física, quero orar agora por saúde física. Pai querido, eu quero que se é alguma enfermidade, você coloca a mão no local, tá? Se é na sua coluna, se é no seu pé, se é onde for, é no joelho, você põe a sua mão agora no joelho, tá? Onde for a enfermidade, onde for a dor, se possível, você põe a mão agora. Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos cura na autoridade que há no nome de Jesus. Pai querido, pelas tuas pisaduras, os teus filhos já foram curados, sarados, em nome de Jesus. Passa com teu poder, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. E nós declaramos cura, cura, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos cura agora, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido, pessoas que estão aqui, meu Pai, com um problema na justiça, nós declaramos agora, Senhor, o anjo do Senhor, agora, Senhor amado, nesses documentos, meu Pai, aposentadoria sendo liberada, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai, causa na justiça sendo liberada agora, em o nome de Jesus Cristo. Passa com teu poder agora, Espírito Santo de Deus, nós declaramos efatá. Abram-te portas que estão fechadas na autoridade que há no nome de Jesus e que as tuas filhas, os teus filhos, meu Pai, irão testemunhar, meu Pai, do mover profético na vida deles em o nome de Jesus. Nós oramos por famílias agora, assim como foi falado, Pai. Nós oramos pela unidade, Pai, das famílias aqui representado. Nós declaramos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, famílias agora sendo restauradas para a glória de Deus. Em o nome de Jesus Cristo, o projeto original de Deus, que é a família, nós declaramos, Pai, a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, dentro dos lares, meu Pai, a comunhão contigo agora, dentro de cada casa, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós oramos, meu Pai amado, por esse acidente que teve com a filha da Jennifer, Pai, que o pezinho da tua filha, Pai, nós declaramos agora, Pai, em o nome de Jesus Cristo, cura essa criança, Pai, restaura em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, meu Pai, e nós agradecemos. Nós, meu Pai amado, concordamos como igreja, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Na hora que o pastor estava ministrando, eu estava sentindo um fogo nos meus braços, eu sentia muito uma unção de cura, uma unção muito forte, de libertação, sabe? De libertação. Assim como ele, quando ele começou aqui a ministrar. Eu senti aqui no ambiente aqui da minha sala, como se tivesse um batalhão de anjos aqui, ó, um batalhão de anjos aqui na minha sala. E aos olhos humanos não caberia tantos anjos dentro de um lugar tão pequeno. Não cabe na nossa, sabe, não cabe na nossa mente natural, né? O manifestar da glória de Deus. Então, olha, saiba que você
foi alcançada, você é alcançada com a presença do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar uma semana abençoada na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar portas abertas durante essa semana. Eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, a melhor semana de toda a sua vida. E você vai testemunhar dos grandes feitos durante essa semana na sua vida, na sua casa, na sua família, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde e que ele resplandeça a luz dele sobre ti, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Então nós já saímos daqui com a consciência que nós somos, né, cheias do Espírito Santo de Deus, que nós somos, né, filhas amadas do Deus vivo, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, muito acima de todo potestade, muito acima de todo governo, muito acima, porque o Senhor é conosco. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra o seu microfone aí e dê um glória a Deus bem alto em nome de Ô, Jesus. glória! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Fala, Pedro, Glória, agora da glória. glória. Glória, Glória a Deus. Glória a Deus. glória a Glória a Deus. Deus. Ele estava Aleluia. esperando por Muita essa glória a hora. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Um abraço no coração de todos. Até quem participa da oração, até amanhã, às 18 horas. E quem estiver aqui no próximo domingo, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Um beijo no coração de todos e uma ótima semana em nome de Jesus. Beijos! Deus abençoe. Glória a